Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo tutorial do Professor Jackson. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a importância em realizar o backup dos nossos dados e também vou repassar algumas informações sobre o local do armazenamento dos seus dados. Além disso, nós vamos falar sobre o HD, tá? HDs e SSDs. Um pouquinho da trajetória dessa ferramenta fantástica. Então, primeiramente, vamos ver. A valorização de dados eletrônicos pode ser vista sob várias perspectivas. Pessoalmente, os dados eletrônicos podem ser extremamente valiosos porque incluem informações pessoais, preferências, comportamentos online, comunicações privadas e dados financeiros, entre outros. Esses dados têm um valor inerente porque podem afetar a privacidade e a segurança de uma pessoa se não forem manuseados corretamente. Então, vamos olhar aqui o lado da valorização dos dados eletrônicos pessoalmente. Tá? Quanto que vale um dado seu? Tá? Para as empresas e organizações, que é o caso aqui que eu estou falando, os dados são ativos valiosos que podem oferecer insights estratégicos, ajudar na tomada de decisões, melhorar as operações da empresa, personalizar os serviços e inovar em produtos. O valor econômico dos dados pode ser significativo, dependendo de como são analisados e utilizados. Então, pensando numa escola, quanto que vale a documentação pronta, seja ele atestado de vagas, seja histórico escolar, tá? Por aí você já vai percebendo quanto que vale os seus dados. Realizar backups é uma parte crucial da gestão de dados. Independentemente do método escolhido, o importante é garantir que os dados estejam seguros e que possam ser restaurados em caso de necessidade. Então, você não perde nada em fazer backup local. Inclui o uso de dispositivos físicos, como os discos externos, o SSD, pendrive, gravar em CD ou DVD. Rápido e fácil, mas requer manutenção física e pode ser suscetível a danos locais, como incêndio, inundação ou perder, né, algum equipamento desse, às vezes até queimar, né, o aparelho. E essa manutenção tem que ser o quê? Você tem que substituir os dados. Às vezes você gravou lá num CD os seus arquivos e aí teve modificação durante o dia ou a semana. Então você tem que gravar de novo e substituindo, né? Atualizando esses dados. Backup na nuvem. Utiliza serviços online para armazenar dados remotamente. Exemplos incluem Google Drive, Dropbox, iCloud e Microsoft OneDrive. Esses serviços geralmente oferecem um nível de redundância e proteção contra falhas físicas locais. Por quê? Porque ele está numa nuvem, ele está num servidor dessas empresas e essas empresas também contam com vários tipos de backup para você não perder o dado. E aonde você tem um computador com internet, você consegue acessar esses dados. E também temos o backup híbrido, é a combinação dos dois tipos de backup, do local e da nuvem, para uma proteção de dados mais robusta. Então você pode ter uma proteção na nuvem, né? Gravar seus dados na nuvem e também gravar no HD local, SSD local, pendrive, CD. Então você tem várias cópias dos seus dados. Pessoal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui dos HDs. Então esse aqui é uma foto de um HD antigo, tá? Esse é lá dos anos 90. Eu cheguei a utilizar um desse, tá? Esse aqui, ele tem 4 gigas, tá? 4 gigas de espaço, né? É um HD pequeno para os dias de hoje, mas na época 4 gigas era um absurdo, né, de espaço. Então, é só para vocês terem o conhecimento, um HD, tá? Olha só. Então aqui nós temos ó, os HDs mais antigos, ó. Reparem bem aqui nas conexões dele, que já já nós vamos falar sobre elas, ó, tá? E aqui nós temos uns HDs mais modernos, tá? Então esse aqui já é mais conhecido, que a gente utiliza até hoje. E aqui nós temos até um HD de notebook, que ele é menorzinho. Não que ele não funcione num computador de mesa, mas o tamanho dele já é para caber dentro de um notebook.
E aqui nós estamos vendo o funcionamento de um HD desses, tá? Então ele, olhe bem, é quase como um toca-disco para quem conhece. Então ele tem o disco, reparem aqui que o disco fica girando, então ele tem uma rotação, tá? Então, e aí vai também da tecnologia e qualidade do HD. Tem uns que tem 5.400 rotações por minuto, outros mais de 7.000, tem HD com 10.000. Isso reforça um pouco a velocidade para a leitura dos dados de gravação. E aí nós temos essa agulha. Essa agulha, tá? Ela faz a leitura e grava, tá bom? Então, por isso que às vezes vocês já ouviram falar, onde que tem alguns computadores desse aqui, não é aconselhado balançar a mesa, bater, desligar ele errado, né, de forma errônea, apertando no botão reset, que às vezes a agulha está fazendo aqui uma leitura ou uma gravação, e quando você desliga ou acaba a energia elétrica, essa agulha acaba riscando ou até mesmo corrompendo algum dado aqui do HD, tá? E aí você acaba perdendo o dado, ou então ele acaba danificando um arquivo de inicialização do sistema, acaba dando aquela tela azul que você já não consegue ligar mais o computador, tá? Esse, esse vídeo aqui eu peguei no YouTube, então aqui em cima você pode ver como funciona um HD, é o título do vídeo. O autor é do Demais Informática e Tecnologia e vocês podem acessar através desse endereço. Tá? Então eu peguei parte do vídeo, aqui tem só alguns segundos, e aqui eu estou dando o crédito para o autor. O slide, tá? Pessoal, agora que nós conhecemos como é que funciona o HD, nós vamos olhar as conexões, como é que esses dados são levados para dentro, né, do CPU para o processador fazer a leitura deles. Então aqui é daquele HD antigo. Reparem aqui embaixo as conexões. Ó. Essa parte aqui que eu estou passando o mouse é onde os dados entram. Aqui é uma conexão chamada IDE, tá? E aqui é onde entra a energia elétrica, desse lado, a força. Era dessa forma que eram feitas as leituras e transferência dos dados. Olha só, esse é o cabo IDE, tá? Então existiam uns cabos desses ideias aqui com 40 linhas. Então as 40 linhas aqui levavam os conteúdos, né, os dados, e depois de um tempo teve o cabo de 80 linhas para ficar um pouco mais rápido essa transferência. Tá? Então essa parte aqui ia na placa-mãe, tá? E aqui cada cabo podia plugar até dois HDs, ou então colocava um HD no primário, né, no primeiro, e no segundo um CD-ROM, né, um leitor de CD na época, ou gravador, né, de CD. Então era feito dessa forma, tá? O disquete também era levado assim, tá bom? Olha só como é que fica o HD plugado nos cabos, ó. O cabo de força aqui do lado, tá? E aqui o cabo IDE, tá bom? Então aqui o cabo IDE plugado no HD e aqui fazia a, a forma, né, que os dados eram transmitidos para o HD e para o processador, tá bom? E aqui nós já temos um modelo mais novo, como nós utilizamos até hoje, que é o SATA, tá? Então, olha só como é diferente a conexão, tá? Lembrando que nesses aqui, esses HDs aqui, eles liam bem devagar, tá? Era bem lento para a época. Esses aqui já conseguem atingir até 50, 60 megas por segundo, tá bom? Então, aqui o SATA, ele é todo plugado por aqui. Nesse cabo aqui vem a energia, nessa parte aqui, e nessa do lado aqui é o cabo SATA, que é os dados que vai para a placa-mãe, tá? Esse aqui é o cabo SATA, bem diferente do IDE, né? Olha só, um cabinho bem mais simples. E aqui já consegue transmitir muito mais rápido os dados. Então, olha só, como é que fica um HD com o cabo SATA e a energia.
e com o cabo IDE. Tá? Aqui uma evolução já na transferência dos dados para dentro do HD. E lá no cabo SATA a energia vem por esse plugin aqui, que é o SATA, e no IDE a energia vem por esse plugin aqui, ó, que é a força dele, tá bom? Que é onde a energia elétrica alimenta os HDs, ou os CDs também, né? O drive de CD também tem que ter essa parte de energia para funcionar. E agora nós já entramos numa nova era, que é a era do SSD, tá? Esse aqui já é um SSD, tá? E também vocês podem olhar que a tecnologia de cabo, pessoal, de transferência de dados, é o SATA 3 também, ó. Tá vendo? Aqui nós plugamos a energia e aqui o cabo SATA para transferir os dados. Olha só, um SSD, tá? Bem mais fininho que o HD e bem mais leve. E aqui eu peguei um vídeo do Bruno Souza, do canal Eletrônica e Informática, que tem o endereço do vídeo. E aqui tá SSD por dentro, tá? Então aqui ele abriu um SSD dessa marca, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho do vídeo. Olha só como é que é dentro do SSD. É uma placa com chips, tá? Então nós não temos nenhum disco aí dentro, tá vendo? Não tem agulha, então é simplesmente um chip, é como se fosse um pendrive. Então é bem mais rápido que é feita a leitura, né, a gravação e por ele ser mais rápido a leitura e a gravação, junto com aquele tecnologia SATA que leva os dados para o processador, né, levar até a gente, ele se torna mais rápido. Tá? Então, esse SSD aí, ele já consegue transferir a 500 megas de a leitura de gravação, né? A leitura dos dados e a gravação dos dados, né? Então, nós saímos do HD, que lê tem uns 50, 60 mega por segundo, e vamos para 500 mega por segundo. Tá? Daí então a diferença de um computador que tem um SSD para um computador que tem um HD. Tá bom, pessoal? E aqui, pessoal, é um vídeo que eu peguei no canal do Paulo Fogato, ou Paulo Fagoto, perdão, como colocar um HD junto com um SSD no PC. Tá? Então aqui eu peguei parte do vídeo para mostrar para vocês. Ó. Aqui nós temos um SSD, ó, tá? E aqui um HD. Tá? Então, aqui a pessoa provavelmente está utilizando um SSD para colocar o sistema operacional dele, para o computador ficar mais rápido na inicialização dos programas, e ele deixou o HD para gravar os dados dele. Então, os dois utilizam cabo SATA, reparem bem, tá? A energia ó, já vem naquele cabinho também SATA, e aqui um cabinho SATA que é plugado na placa-mãe. Olha só como é que é o plug. Não é aquele IDE, né? Que tem, nós até temos nessa placa, olha só ali, ó, aquele vermelhinho é para plugar aquele cabo IDE, ó, tá vendo? A placa-mãe aqui ainda tem, mas aí é uma tecnologia muito antiga e ficaria mais lenta ainda a transmissão. Então, utilizamos os cabos SATA e utilizamos um SSD SATA 3 e um HD SATA 3 aqui nesse vídeo. Tá bom? Quem quiser ver o vídeo completo, com o Paulo explicando esse funcionamento, é só acessar aqui em cima conforme está aqui no cardzinho. Ó. E aí, pessoal, nosso último momento no vídeo, nós vamos entrar aqui para os tipos de SSD NVMe, tá? O que é isso, Jacques? Esse é um da tecnologia mais moderna né, que nós temos hoje para armazenar. Tá? Lembrando que esse vídeo é só para explicar um pouco, tá, pessoal, de como é que funciona esse sistema de armazenamento nos computadores. Tá? Eu não estou aqui para mostrar marca, nem defender nenhuma, e nem dizer qual que é a mais durável. Tá? Só explicando a evolução.
Então, aqui nós temos vários tipos de formato e dimensão de SSD, desses formato M2, tá? E aí como é que funciona? Olha só, nós temos aqui ó, de 30 milímetros, 42, então são vários, ó, tá? Esse aqui é o que tem de mais rápido no mercado. Olha só, aqui nós temos alguns, ó. Esse aqui faz uma leitura de 2.100 mega por segundo. Aqui nós temos de 3.200, 5.000, 7.000, tá? Lembrando que tudo isso também vai depender da sua placa-mãe, do seu processador para trabalhar junto, tá? Então, olha só, nós saímos lá do HD e viemos para o SSD, né? Então, nós temos o SSD SATA 3 comum e aí nós já temos os M2, M2 NMV. Olha só, aqui eu peguei um vídeo lá no canal do John Informática instalando um SSD M2 no notebook. Então veja só, os notebooks que os professores ganharam aqui na nossa rede, todos vêm com MV. Olha só como ele é. Ele já é direto, já é plugado direto na placa-mãe, pessoal. Tá? Olha só, tá plugando direto na placa-mãe do notebook. Tá? Reparem aqui em cima o HD do notebook, ó, tá? Ali o HD, sabe? E ele tá plugando já direto, ó, um MV2 direto na placa-mãe. Então, se você já tem um dispositivo plugado direto na placa, não precisa de nenhum cabo para levar os dados. E ainda esse dispositivo faz uma leitura de até 3.000, mais ou menos 3.000 mega por segundo. Imagine a velocidade realmente que vai ter, né, esse dispositivo. Por isso da rapidez dos notebooks, tá? Fica bem mais rápido. E aqui ele colocou um MV2 e, e ainda deixou um HD, tá? Quem quiser ver o vídeo inteiro dele explicando, é só acessar o endereço que está aqui em cima. E aqui eu peguei no canal de Mais Informática e Tecnologia, ele instalando um SSD NVMe, tá? Na placa-mãe já de um computador desktop, sem ser um notebook. Então, ó, tá direto na placa-mãe, vejam só. Não tem nenhum cabo para levar ele, tá, pessoal? Nenhum cabo, tá? Por isso da diferença. Então, nesse mesmo vídeo, olha só, ele cronometrou a diferença que dá para inicializar o Windows, tá? Um SSD SATA demorou aqui com ele 18 segundos, tá? 18 segundos, enquanto o SSD NVMe demorou 9 segundos, tá? É mais ou menos isso que demora para inicializar os notebooks disponibilizados, ó, né? 9 segundos já carregou o Windows, enquanto um SSD SATA normal, aquele com cabinho vermelho, tem preto também, mas aquele que a gente mostrou aqui com cabinho vermelho, demora essa base aqui de 17, 19 segundos para fazer essa ligação, né? Carregar o sistema operacional. Lembrando que essa demonstração que ele fez, pessoal, foi só para ligar o sistema operacional, né? Então ele utilizou uma CPU igual, o mesmo tanto de memória. Eu não sei quanto tinha de memória esse computador, tá? A diferença mesmo foi a conexão dos SSDs aqui dentro. E só para iniciar o Windows, tá? Não foi ele nessa parte que eu estou mostrando aqui, ele não mediu para inicializar um Word, iniciar a internet, iniciar algum jogo, tá bom? A ideia aqui é mostrar só um pouquinho de como foi essa evolução dos armazenamentos de dados, tá? Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, como é que funciona, então você pode assistir o vídeo inteiro e aprender um pouco mais em relação a como funcionam os plugins dessas tecnologias, tá bom? Junto com o computador. E para finalizar, pessoal, eu pesquisei, né,
aqui na internet. Então, no mês de maio de 2024, eu entrei no site da Amazon, tá? Então, eu fiz aqui a simulação de 3 discos rígidos, tá? 3 HDs e os valores. Então, esse disco rígido aqui de 500 GB, um HD comum, normal, na Amazon tá R$ 125, tá? É um HD de 500 GB, a velocidade de 7.200 RPM, tá? Lembrando que os HDs eles são mais lentos, como nós vimos antes. Então, geralmente eles têm a velocidade de 50 MB para escrever, né, para gravar, e até 120 MB para leitura, tá? Então, R$ 125 custou, tá? Tá custando. E aí nós vamos para um SSD SATA 3 de 500 GB também, tá? Esse aqui ele faz a leitura, né, de 500 MB por segundo e a gravação também. Então ele oferece até 550 MB de leitura e 500 de gravação. Então, o que que a gente pode entender aqui? Né? A diferença de preço, né? Olha só. Então, um HD SATA 3, né? Esse aqui também é um HD SATA, tá? E um HD SATA. A diferença dos valores, tecnologias diferentes. E por último, um SSD. Esse aqui é o NVMe, tá? Então, olha só. Esse aqui, ele oferece uma leitura sequencial de 3.500 MB por segundo e a gravação de 2.100, tá? E esse aqui ele custa R$ 299,75. Tá? Então, os 3 modelos aqui são de 500 GB. A diferença são as tecnologias deles e também como é feita a leitura na placa-mãe. Tá? Então, esses 2 primeiros aqui são feitos pelo cabo, aquele cabo SATA. Tá? Esse aqui é o HD, mais comum, mais antigo, que é aquele disco que gira dentro, mais lento, R$ 125. Esse aqui é o SSD, o mesmo cabo SATA 3, porém aqui já são chips, R$ 289. Aqui vai até 550 leitura. E aqui nós temos um NVMe, que é um dos mais modernos, tá? E aqui ele vai a leitura dele a 3.500 megas por segundo, tá? E a gravação 2.100 megas por segundo, por R$ 299,75. Tá? E aqui a gente pode chegar a uma conclusão, tá? Analisando por cima esses preços. Ó. Então, um HD tem a velocidade de leitura escrita aí de 30 a 150 MB, a conexão dele SATA 3, custo médio por giga, em um modelo de 500 GB que foi aquele que eu pesquisei. Então, o HD está saindo em média 25 centavos o giga, tá? Para comprar. Já o SSD, que lê ali até 500 MB, 550 MB, SATA 3 ou M2, ele já sai por 0,57 centavos o giga, tá? Isso olhando o preço na Amazon, tá? Do modelo que eu disse ali. E já o SSD NVMe, que faz a leitura ali em média de 3.000 mega por segundo, tá? Da conexão M2, que é lá direto na placa, tá? Ela sai a 59 centavos o giga, tá? Isso hoje em maio de 2024. Olha só, percebam a diferença das velocidades. De 30 a 150, 25 centavos. De 500, 57 centavos. E de 3.000, 59 centavos. Tá? Então, essa aqui é a demonstração. Antes da gente finalizar o vídeo, eu só queria voltar aqui para vocês verem como é importante o backup, né? Então, por exemplo, se dá um problema
nos seus dados e você tem a cópia dele só aqui dentro desse SSD aqui, no M2 aqui, o que que pode acontecer? Olha só, o técnico vai precisar ter acesso a algum dispositivo diferente para fazer os testes dele, para tentar recuperar os dados dele. Não é igual um HD comum que ele consegue tirar também daqui, né, e colocar em qualquer outro computador que tenha uma placa SATA, vai conseguir fazer a leitura e possibilitar a recuperação dos dados. Caso seja um vírus que tenha acessado ele e ele não consiga mais iniciar o computador, tá? Mas se é dentro de um MV2, fica um pouco mais difícil se o técnico não tiver algum equipamento para fazer a leitura e os testes nessa placa, tá? Não é qualquer máquina que tem que você vai abrir para fazer a leitura e a recuperação dos dados desse aqui. Não é qualquer técnico que tem, tá? Por isso a importância de sempre fazer o backup. Não é que esse aqui é mais problemático, não estou falando isso. É que é mais difícil do técnico ter a ferramenta para trabalhar com ele ainda, tá? O backup é importante em todos, tanto no SSD MV2, no SSD SATA e no HD. A diferença é que é mais fácil acessar uns dados dos outros tipos de armazenamento do que esse ainda, ok? Então, obrigado por assistir o vídeo e espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor de HD e para a gente fazer a proteção dos nossos dados. Um abraço e até o próximo.